Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira vez na minha vida que faço alguma coisa nesse sentido, de criar um conteúdo, um vídeo. E gostaria de falar sobre a minha aproximação com o Pedro Regis. E o que aconteceu? Como nos conhecemos? Bom, no dia 25 de novembro de 99, eu estava tocando na missa em Gramado, na missa da saúde, e conforme foi passando a missa, eu olhei um jovem que estava participando no meio do povo, a igreja lotada. Naquela época se chamava Missa de Cura e Libertação. E tinha um jovem que eu olhava para ele e dizia, mas eu conheço esse rapaz de algum lugar. Quem será ele? E assim foi o início da missa, no horário do ofertório, na comunhão. Mas na ação de graças, durante a ação de graças, eu olhei bem para ele, pum, veio uma luz. E eu me lembrei, mas esse é Pedro Regis, o vidente de Anguera, Bahia, que eu tinha visto uma única vez num Globo Repórter, não, no SBT Repórter. E eu, quando terminou a missa, eu estava tocando, eu sou um bom organista, meu ministério sempre foi a música, eu sempre fiquei no canto, tocando para os outros cantarem e ajudar na celebração, com a família, com as filhas, com a esposa. E eu olhei aquele jovem subindo no altar e indo ao encontro do sacerdote, Padre Eloy. E eu fui de atrás quando terminou o canto. Daí eles estavam já se despedindo. Daí, escuta, tu não é o Pedro Regis, lá de Anguera, da Bahia? Ele, sou eu, sim. Em todos os lugares que eu vou, Nossa Senhora sempre levanta alguém que me conhece para que a gente possa rezar juntos. E conversamos, me apresentei, o Padre Eloy cumprimentou, conversou e deu uma saudação. Daí o Pedro perguntou para mim, escuta, Nelson, já tinha me apresentado, tens algum lugar sossegado para nós rezarmos um terço? Eu disse, tem sim, mas com uma condição, eu moro num sítio, num lugar bem aprazível, no meio do mato, mas tu vai ter que aceitar tomar uma sopa conosco, jantar, uma janta simples com a nossa família, que é o que a gente vai fazer. E aí ele foi muito contente e nós jantamos, conversamos muito e quando terminou a janta nós fomos rezar o terço. E quando o terço estava indo para o final, aconteceu algo surpreendente. Sem que nós soubéssemos ou imaginássemos, o Pedro Regis teve um êxtase e a aparição de Nossa Senhora. Vou mostrar a foto para vocês dele tendo o êxtase e a aparição de Nossa Senhora lá na minha casa, em Gramado. E aqui uma foto que as nossas cabeças ficam um pouco cortadas, mas dá para ver. Estava eu, a esposa, a Rosiane, com as criancinhas pequenas, naquela época era bem magrinha, os nossos filhinhos pequenos, e ele estava passando a lua de mel. Pois bem, essa aparição teve uma mensagem, e essa mensagem eu fiz centenas, talvez, de cópias assim, feito em impressão comum, e eu distribuía no meu restaurante que eu tinha naquela época. O restaurante Vale Quanto Pesa de Gramado, que foi o restaurante mais concorrido por muitos anos de Gramado. E eu lá distribuí essas mensagens. Mensagem de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Anguera, Bahia, em Gramado, no dia 25/11 de 99. E assim a nossa aproximação começou. Nesses anos, então, 99, fazem 25 anos. Então é uma caminhada. E eu tenho acompanhado o Pedro Regis às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas de uns anos para cá eu tenho acompanhado um pouco mais. E o que eu tenho a dizer sobre o Pedro Regis? Mas para dizer alguma coisa sobre o Pedro Regis,
eu gostaria de só compartilhar alguma coisinha com vocês, que eu estudei no seminário durante 8 anos e quando eu era seminarista eu aproveitava muito o meu tempo livre para estudar a mística católica. Dentre tantos místicos que eu li a biografia, me marcou muito o Kuradarski, teve a sua obra de Francis Trochu, contando a sua biografia, Francis Trochu, que foi da Academia Francesa de Letras, e tantos outros que me marcaram muito foi a vida de Josefa Menendez. E ela rezava sempre: venha a nós o teu reino, seja amado em toda a face da terra, o doce e sagrado coração de Jesus, que o doce e sagrado coração de Jesus Cristo reine. E eu sempre li muito sobre a vida mística. Não sou perito, mas pelo estudo e curiosidade. E eu sempre também tive um pensamento, eu posso estar errado com esse pensamento, mas se a Mãe de Deus vem do céu até nós, por algum motivo, ela deve dar importância a nós devemos dar importância a essa mensagem celeste. Sei que cada 10 aparições, talvez mais uma, seja verdadeira. Mas eu sempre procurei me inteirar nesse sentido, de conhecer sem julgar, sem condenar, para que eu possa discernir o que é de Deus ou não. E sempre foi muito discreto. Algumas eu até abracei um pouco imprudentemente e depois me arrependi. Assim, eu conheço o Padre Gobi pessoalmente, estive 3 vezes com ele. Recebi a Vassula Haydn na minha casa lá em Gramado com o Padre Milheiro, mais uns sacerdotes e umas religiosas, quando ela esteve em Porto Alegre. Foi celebrada uma missa dentro da minha casa, na sala, com ela e mais umas 30 pessoas. Eu conheci muito a Fátima, estive 2 vezes lá onde Nossa Senhora apareceu em Fátima. Estive em Medjugorje e lá tive uma experiência muito positiva de silêncio, não de aparição nada, mas de silêncio e de amor de Maria no coração. Estive em Garabandal, na Espanha, passei 10 dias lá para tentar compreender essa obra de Deus. Veja bem, estou só relatando o que eu conheci. Estive também com aquele rapaz lá 2, 3 vezes, o Raimundo Lopes, que foi lá no Sul, e também a conheci e nunca divulguei, mas fui para conhecer. Fui lá conhecer o Bento da Conceição, lá em Camboriú, aquele maluco que dizia que era o Papa João Paulo III, alguma coisa assim, um Deus o livre. E também eu conheci muito, e isso foi uma experiência negativa, mas positiva ao mesmo tempo, foi o Milagre Eucarístico de Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de viajar até a Terra Santa com o suposto vidente. E nessa viagem, o então padre Roberto Litieri era o diretor espiritual, e eu, durante essa viagem, dividindo o mesmo quarto que eu estava, minha esposa ficou com outra colega e eu fiquei junto com o Pedro, não, como é que é o nome dele ainda? Nem me lembro mais do nome do confidente lá de Porto Alegre, pseudo-confidente do Milagre Eucarístico, Paulo Roberto Feijó. E como eu percebi mentiras, e se tem uma coisa que eu não suporto é mentira, alguém que mente para conseguir chegar a um objetivo, e durante essa viagem eu percebi mentiras na boca dele, situações forjadas, porque eu estava dividindo o quarto. Eu procurei a orientação do padre Roberto Litieri e acabei me separando durante a viagem me afastando do mesmo quarto. E não sei mais que arranjo que fizemos, porque era fraudulenta a mensagem celeste que ele tinha. Agora, há poucos meses, eu soube que tudo encerrou, porque lá tinha uma aparição de uma hóstia consagrada,
no peito da imagem de Santa Verônica Giuliani. E eu estive lá na cidade de Castello, na Itália, e rezei no túmulo de Santa Verônica Giuliani, e pedindo esse discernimento, e ela me deu. E esse rapaz do milagre eucarístico, o Paulo Roberto Feijó, agora, questão de 1 ano, 2, houve um incêndio na sua casa, que ele estava afastado da família, homem casado com filhos, se vestia de monge, e um incêndio destruiu a sua casa, destruiu aquela capela que ele tinha, e ele morreu, infelizmente, nesse acidente, nesse incêndio, e foi o fim de uma história. Então eu tenho algum conhecimento para saber se algum confidente é verdadeiro ou não, né? E então, voltando ao Pedro Regis, uma das coisas que eu ouvi muito, e críticas de pessoas até um pouco próximas de mim, Pedro, tem um amor verdadeiro, pelo Pedro, de irmãos, amor de irmãos. E eu sou mais velho que ele, e tenho esse carinho de irmão mais velho. Mas para tantas pessoas que apontaram o maior defeito do Pedro Regis, que eles dizem, é que ele é muito turrão, ele é muito seco e muito brabo, e muito isso e muito aquilo. Quem de vocês conhece, já ouviu falar do Padre Reuss, lá de São Leopoldo, um alemão jesuíta? O Padre Reuss, como chamam o Padre Reuss, ele era um grande místico, ele levitava, ele tinha visões místicas durante a celebração da Santa Missa, que estão em livros, e ele está em processo de reconhecimento de santidade. Mas a maior dificuldade que se tem para, acho que, avançar no reconhecimento das suas virtudes é porque ele era muito turrão, muito seco. Eu tive muitos anos na nossa casa, quando nossos filhos eram pequenos, a presença do padre Rupert Jaeger, um padre jesuíta, que ficou muito amigo nosso, da nossa família, e ele passava todos os anos, pelo menos uma semana das suas férias, dentro da nossa casa, e era o vovozinho das nossas crianças. As crianças amavam ele. Um homem inteligentíssimo, que tinha vocação sacerdotal, mas eles desviaram a vocação dele, colocando ele numa congregação religiosa só de irmãos. E ele chegou a ser superior dessa congregação, se não me engano, é os La Salista, ou La Salle, ou os Maristas, eu não me lembro mais. Mas eu sei que ele foi o superior, por exemplo, lá no Chile. Autor de muitos livros. Ele queria ser padre e levaram ele na conversa em um seminário que não ordenava sacerdotes. E ele queria muito, 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 muito ser sacerdote. E ao pleitear a ser sacerdote, eles perseguiram muito ele nos contou em detalhe. E a luta dele foi tão grande para conseguir em Roma a dispensa da congregação para ser sacerdote jesuíta e também ser jesuíta. Foi uma luta muito grande, mas Nossa Senhora profetizou através de um sacerdote amigo dele que ele ia ser padre jesuíta igual o irmão dele. Então, lá perto dos 50 anos, ele foi ordenado sacerdote, e um grande sacerdote, padre que frequentava a minha casa, meu amigo, meu conselheiro. Inclusive, quando ele tinha uns 90 anos, ele foi atropelado, e todos nós pensávamos que era o fim dele. Mas ele sobreviveu e ainda nos visitou novamente, até que, por idade muito avançada, Deus o levou para receber o prêmio. E o que eu estou falando desse padre turrão, que era o padre Reuss, porque o padre, esse Rupert, que era o nosso amigo, ele dizia uma coisa para nós, que entre os seminaristas e alunos do padre Reuss, a conversa era a seguinte: se ser assim é ser santo, é melhor que não haja santos, porque ele era muito turrão, ele era faca na bota. Se o Pedro Regis é turrão, imagina esses são. Ele não é santo, o candidato a santo, o padre Reuss.
Então, o Pedro Regis, ele é seco, ele é assim, é da natureza dele, é papu-mambu. Eu tenho a impressão que uma criancinha de 5 anos domina o Pedro Regis, domina e faz dele gato e sapato, no sentido de ele ser um bobo pelas pessoas e pelas pessoas simples. Mas o Pedro Regis se vira alguém com arrogância ou com essa pedantismo tratando ele, encontra o muro. E o Pedro Regis, ele fala o que pensa. Então, assim, gostaria só de colocar sobre essa dificuldade que ele tem de ser uma pessoa turrona ou de difícil trato. Mas eu gosto de ver o contexto da história da pessoa. Quando eu já ouvi tudo sobre a história do Pedro Regis, e o que temos que olhar é para os sacerdotes que circulavam ao redor da vida do Pedro Regis desde o começo das aparições. Olha, o padre Jonas estava lá, o padre Vilaverde, tantos outros padres, em tantos outros bispos, até, mas eu quero falar de um padre só, o padre João Pedro Conard. É isso? Se eu não me engano, Conard. Inclusive o Pedro Regis citou ele na live hoje de manhã, dizendo que esse padre João Pedro, que junto com sua mãe fundou o Movimento Carismático de Assis. Talvez muitos não conheçam, não tem nada de renovação e não tem nada da Ordem Franciscana. É que foi a mãe dele, padre João Pedro Conard, ela iniciou Cornado, padre João Pedro Cornado. A mãe dele é uma candidata santa, ela começou um movimento lá na cidade de Assis, movimento carismático. Carismático é de carismas, para tentar acompanhar nesse tempo que se multiplicarão os dons e os talentos divinos dados aos homens, precisava de um apoio para muitas vezes aquele confidente não andar sem um apoio necessário da igreja. Inclusive, eu estive com o Olivo Sesca. Quem sabe quem é o Olivo Sesca? É o autor do livro de Medjugorje Urgente. Eu fui com o Olivo Sesca, já era um senhor de bastante idade. Fomos até Manaus para fazermos um grande encontro com o padre João Pedro Cornado e com várias pessoas que tinham algum carisma, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Então, assim, vamos dar crédito ao Pedro Regis pelos sacerdotes que o circulavam, e não eram qualquer sacerdotes, eram pessoas preparadas, pessoas que tinham conhecimento teológico muito profundo. Dou uma sugestão para o Pedro ir fazer uma relação de todos os sacerdotes que lá desde o começo têm andado com ele ou acompanhado e sendo o diretor espiritual dele, para mostrar a densidade de religiosos que estiveram com ele desde o começo. Dessa história maravilhosa da sua doença, da sua cura. Quantos ridicularizam, mas isso é questão de espiritualidade. Santa Teresinha teve os detratores, a Nossa Senhora Santa Catarina Labouré teve seus detratores, todos os santos, todos tiveram seus detratores. Quero contar aqui que quando eu tinha uns 18 anos, em 68 morreu o Padre Pio, e lá por 77, 78 eu era um jovem seminarista e eu li a biografia do Padre Pio de Petraltina e fiquei encantado. E eu acabei encontrando em seguida o padre que me ajudou muito no seminário, que era um bom padre, um bom formador, em termos, vocês já vão entender. E eu falei com tanto carinho do Padre Pio de Petraltina, só fixar um pouco mais, que fiz uma gambiarra aqui. E ele disse assim, o Padre Pio, isso lá era cheio de amantes. Meu Deus, eu me apaixonei pelo Padre Pio, um homem sério, e ouvi isso do padre que eu confiava. Passaram-se uns 20 anos, eu casado, viemos de Medjugorje e viemos lá de Roma. Eu encontrei esse mesmo padre e eu, na vinda para minha casa,
parei onde que ele estava no caminho e para dar um abraço, que eu sabia onde que ele estava, em Ituporanga. Nossa, como o Papa João Paulo II nos impressionou. Falei, cheio de admiração. Aquele polaco retrógrado, cheio de gana, do Papa João Paulo II. Sabe onde é que foi parar esse sacerdote? Ó, na cadeia, no xadrez, por abuso de menores. É impossível alguém que fala algo do Padre Pio e de João Paulo II desse jeito e acaba não caindo, porque não tem discernimento espiritual, não tem. E o que tem mais de gente hoje é que não tem discernimento espiritual, que não é capaz de olhar o Pedro Regis, como eu disse, que uma criança o domina, tamanha sua singeleza e simplicidade, mas que precisa ser conduzido com respeito, porque ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, assim, gostaria de sugerir para o Pedro que ele um dia fizesse uma relação de todos os padres e bispos que já o acompanharam desde o começo, para nós vermos como é importante que a igreja caminhe junto com um confidente. Tem uma maluquete aí, eu falo assim sem medo, que é a... Como é que é o nome dela? Eu li alguma coisa, entrei em contato, a Marjorie, e aí um dia, quando ela pegou a hóstia e colocou na época da pandemia e levou para tomar o suquinho de Jesus, eu questionei ela, tu só pode ser um seguidor de Pedro Regis, não sei de onde ela tirou isso, e deu-lhe assim nessa, e eu vi que o negócio é espiritual, né? Só pode, viu? O diabo odeia o Pedro Regis. Vocês podem ter certeza que o diabo odeia o Pedro Regis. Então, assim, ó, aconselhei ela na conversa que ela procurasse um diretor espiritual para poder ter um sacerdote junto, para não cair no erro. Um monte de pessoas podem cair no erro se não tiver a voz da igreja. E o que me chamou sempre a atenção no seminário, quando eu li a vida dos místicos, sempre a igreja presente, sacerdote como diretor espiritual, orientador, confessor, e nunca assim sozinho, andando a esmo, como se fosse uma igreja própria. Então, algumas pessoas criticam o Pedro, dizendo que ele tem uma igreja própria. É mentira, está sempre submisso ao seu bispo, né? Ao bispo que é o Dom Zanoni, e antes dele outros também. Deixa eu prender um pouco melhor aqui. Nunca fiz isso na minha vida, é a primeira vez, então passo uma certa dificuldade. Então, continuando falando do Pedro Regis, só quero terminar, realmente frisar isso, que eu nunca segui esses confidentes e fui atrás apenas por mera curiosidade, mas para ser um estudioso e compreender o que Deus estava querendo. Aqui em São Paulo também já fui conhecer, acho que em Arujá, e fui em outro lugar também no Rio Grande do Sul. Sempre silencio, não divulgo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. A minha vida de conversão, de fato, se tem com o Padre Gobi, que eu amo muito, o Padre Gobi, e o movimento sacerdotal mariano. Aqui no Carmelo, que eu frequento aqui em São Paulo, todos os meses temos a oração e a meditação do livro do Padre Gobi, e às vezes até o antigo tradutor do Padre Gobi, que se faz presente aqui conosco, né? Que é o Otávio Piva de Albuquerque. Mas sobre o Padre Gobi, que essa história é muito longa, que nem vale a pena falar, que foi a mexida no meu coração. Mas eu queria falar sobre algumas pessoas que estão hoje criticando muito o Pedro Regis, e eu vejo que é muito com muita falta de respeito, caridade. Tem um ecofidelíssimo, eu sou o fiel, que tem uma noção das aparições de Nossa Senhora completamente equivocada, como se não... Meu Deus, eu fico até assustado vendo a ingenuidade com que tratam as coisas de Deus. E eco fidelíssimo, eco é som fidelíssimo da fé católica.
E o Pedro Regis é o herege. Esse um tal de Cris Macabeus e mais um outro lá, como eles são grosseiros, como eles são as pessoas secas. São os detratores, como Santa Teresinha teve, como Santa Catarina Labouré teve, como o padre Gobi teve, como o padre Reus teve, como o São João Batista Maria Vianney teve, como todos os místicos tiveram esses detratores que falam tantas besteiras que passam na cabeça sem respeito, sem discernimento, mas não merecem. Inclusive esse Cris Macabeus, uma vez ele criticou o movimento sacerdotal mariano do padre Gobi, e eu não o conhecia. Eu disse: pô, Cris, são 100 mil sacerdotes que participam desse movimento, não é pouca coisa. Deixa eu arrumar melhor. São 100 mil sacerdotes que participam do movimento sacerdotal mariano, e tu dizes que... Deixa eu ficar bem firmezinho assim. Tu dizes que isso não tem importância? 100 mil sacerdotes, inclusive o Papa João Paulo II fazia parte desse movimento. Então, pera lá. E quando eu disse para ele respeitar o número de 100 mil sacerdotes, ele mexeu de caroço, grosseiro, na primeira vez que interagi com ele. Mas assim, eu queria falar sobre algumas coisas que esses dias eu vi o professor Tiago e o professor Rafael, o jornalista Tiago, que são muito respeitados, eu os estimo muito. Eles falaram um pouco sobre as aparições tradicionais e depois foram no assunto do Pedro Regis. Olha, quando eles falaram, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, que Nossa Senhora abençoa o Pedro Regis e a nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou dizer que eles acharam errado. O movimento sacerdotal mariano, que fazem parte 100 mil sacerdotes fizeram parte, agora está mais fraquinho, e o Papa João Paulo II fazia parte. Nossa Senhora sempre abençoou as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De onde que eles vêm dizer que isso não é possível na boca de Nossa Senhora? Então que Nossa Senhora diga assim: eu os abençoo em nome do meu Deus, do meu Filho e do meu esposo. Quero ver alguém que esteve no mistério da Santíssima Trindade dessa forma e não poder falar do que lhe é próprio, não sendo ela divindade, mas está no coração da Santíssima Trindade. Então para, né, professor, dizer que ela não poderia. Na mensagem 458, quando se diz que fazem uma crítica severa com o Pedro, porque ele cita um trecho de uma carta apostólica do Papa João Paulo II. É um trecho de várias e várias linhas, que lá no final ele disse, isso é exatamente como era o texto que o Papa João Paulo II. Isso para mim é a maior prova de que a mensagem de Nossa Senhora para o Pedro Regis é autêntica. Vocês acham que o Pedro um piazão que estava recém começando de fato na caminhada da fé, ia gravar, escolher um texto, decorar? Quantas horas ajoelhado, pobrezinho, para transmitir a mensagem de Nossa Senhora? Ele ia estar guardando, decorando. Imagina ele passando as noites em casa com o pai e a mãe. Não, eu tenho que decorar essa. Vocês façam-me o favor. Para mim é a maior prova de que a mensagem do Pedro Regis é celeste, ele citar exatamente um documento que o Papa João Paulo II tinha escrito, ipsis literis, até no ponto e vírgula, né? Isso é incontestável, a veracidade dessa mensagem celeste e todo aquele contexto da aparição, dele escrever publicamente e depois repetir a leitura. Isso tudo para mim é muito crível. O que alguns veem como uma invenção, eu vejo como algo fantástico. É mais ou menos que nem aquela história de os irmãos invejosos de José, colocaram ele na gruta e venderam como escravo, e depois mostraram
Deus mostrou quem era José para os próprios irmãos, depois quando ele progrediu no Egito e salvou os irmãos. Essa mensagem de Nossa Senhora para Pedro Regis, repetindo o texto do Papa João Paulo II, para mim, vocês vão ver a importância que vai ter num determinado momento. Aqui eu queria lembrar de uma frase que o Pedro fala, que eles criticaram muito, que a igreja ficará sem Pedro. Bom, a igreja uma vez ficou 34 meses sem Papa nenhum, ficou sem Pedro, sim. Foi no ano de 1271, foi eleito Gregório X, desde que o Papa Clemente IV morreu. A igreja ficou praticamente 3 anos sem nenhum Papa. E o que acontece foi uma igreja sem Pedro, esses 36, 34 meses. Né? Então não é algo tão novo assim, e Nossa Senhora falar sobre, sobre essa situação do Papa Francisco. Me deixa um pouco intranquilo no sentido de que, por exemplo, eu vi o professor que estava com os dois que estavam fazendo a avaliação, o jornalista e o professor, que ele criticou muito que o Pedro Regis tenha recebido mensagem de Nossa Senhora e tem feito críticas ao Papa Francisco nas suas catequeses. Que não pode, porque isso, porque aquilo. E esse mesmo professor diz que Fiducia Supplicans é uma porcaria. Nenhuma vez eu vi o Pedro Regis usar esse termo. Quem faz porcaria é um porco. E quem é que é o autor de Fiducia Supplicans? É o Papa Francisco. Então, segundo esse professor, o jornalista Tiago e o professor Rafael, Fiducia Supplicans é inspirado pelo Espírito Santo? Existe sucessão apostólica para chegar e lançar esse documento que tantos bispos se opuseram, a Igreja da África se opôs, e você, professor, chama de porcaria? Então, olha a crítica que você fez contra o Pedro Regis e desqualifica um documento papal dessa forma? Também o professor diz que as mensagens de Maria são sempre objetivas. Será? E os segredos de La Salette, de Fátima, de Lourdes, Bernadette comendo lama, lá em Lourdes, umas coisas misteriosas. Tem os segredos de Medjugorje, que eu acredito também, né? E são sempre claras, transparentes, não são nada subjetivas. De onde é que você tirou isso, professor? Não são, normalmente as mensagens celestes, elas têm um mistério que é dado a conhecer quem tem o coração puro. Ora, quem não tem um coração puro de criança não compreende mesmo. A própria frase, eu sou a Imaculada Conceição de Nossa Senhora para Santa Bernadette, não é essa a formulação. Eu sou a Imaculada Conceição. O certo não seria assim. Eu sou a concebida sem pecado. Então, se não é misteriosa, se não é um pouco subjetiva, eu também não sei o que é, não. Sobre São José, eu tenho pensado muito, e eu ouvi o padre Pierre Dumoulin, professor da teologia da Diocese de Marselha. E ele cita, por exemplo, que São Francisco de Sales e Santa Teresa cogitaram que São José não tenha morrido, porque a Sagrada Família Jesus foi de ascensão de corpo e alma, Maria foi assunta passivamente de corpo e alma, e eles questionam a possibilidade de São José ter sido assunto ao céu. Daí então ele estaria presente. Ele não estaria presente na hora da morte de Jesus, mas estaria vivo, porque o nosso Deus é um Deus dos vivos, não é um Deus dos mortos.
E esse mesmo padre, ele diz o seguinte, Padre Pierre Dalmolin: Jesus, o Filho de Deus, nasceu do ventre de Maria castíssima, concebida sem pecado. Ele não ia viver desde a sua tenra idade num ambiente onde prevalecia o pecado. Então, tem antigos teólogos que cogitam possivelmente, por isso que não é questão fechada de São José, eles cogitam a possibilidade de São José não ter morrido também, ter sido assunto ao céu, como Nossa Senhora. Porque vocês imaginar que a concebida sem pecado vai passar pela morte, ela pode ter dormido e ido para o céu, mas passado pela agonia da morte, que é próprio do pecado original, não mesmo. Nisso concordo com o Pedro, né? Em gênero, número e grau. Nossa Senhora não morreu, ela foi assunta ao céu. Se ela tivesse morrido e enterrado, nós teríamos acesso, certamente, pela grandeza que era Nossa Senhora, ao seu túmulo, mas nós não temos, como não temos até ao túmulo de São José. Elias, profeta Elias. Agora, São José, com toda a vida de santidade que ele teve, né? E a outra conversa que lhes deu tanta polêmica, que Jesus teria aparecido primeiro para Nossa Senhora, depois para Maria Madalena. Ah, peraí. Nossa Senhora, em relação a Maria Madalena, está milhares de anos-luz em santidade. Ela é a mãe de Deus, a esposa do Espírito Santo, a filha de Deus e a mãe do Filho de Deus. Será? Isso eu estou repetindo o que eu ouvi de vários sacerdotes durante a minha vida. Não. Jesus, na hora quando ressuscitou, imediatamente ele foi aparecer à sua Virgem Mãe. Mas, como sempre, Nossa Senhora ausente também nesse momento, e foi talvez conveniente que Jesus aparecesse no Evangelho, que ele apareceu então para Maria Madalena, para se dar continuidade aos fatos, mas no coração, certamente foi para Nossa Senhora. Então, concordo plenamente com o Pedro Regis, o que ele disse. Deixa eu ver mais algumas coisinhas. Sobre Jesus ter aparecido a sua primeira mãe, sua mãe. Também o professor criticou muito, o Pedro Regis, sobre haver um período sem Eucaristia. Mas isso é óbvio que vai acontecer. E o Pedro em nenhum momento falou que em toda a igreja vai ficar sem Eucaristia, de modo algum. Eu já vi missas aqui no Brasil celebradas com cacetinho ou pão francês, como cacetinho, como se diz lá no Rio Grande do Sul, pão de bico. Em vez de ser hóstia, pelo amor. Olha, tem cada abuso litúrgico que está acontecendo. E se continuar nesse jeito, tem certamente missas que não terão a presença real de Jesus. É isso que o Pedro Regis está dizendo, que está ensinando, né? E ontem o Pedro ouviu aquela declaração do Dom Zanoni, e hoje ele fez uma catequese sobre isso. E eu confesso para vocês que eu achava que ia ser bem mais violenta essa declaração do bispo. Esse bispo da Teologia da Libertação. Eu não gosto da Teologia da Libertação, não nego. Eu sempre fui músico da igreja e um padre que queria, no meio de uma missa, que eu trocasse os cantos, lá em Gramado, ele colocou uma relação de cantos que eu não sabia tocar, que eu sou bom músico, mas de ouvido, eu não tenho grande facilidade de ler partitura. E mandou colocar durante a missa na minha presença, isso lá, e eu não consegui tocar, e a minha mulher não conseguiu, então a missa travou. Ele me dispensou por e-mail depois, para não tocar mais nas missas. E eu não toquei mais para ele, eu respeitei. Mas eu não toco e não canto e não vou nas missas onde tem os cantos da Teologia da Libertação.
Quando um Papa diz que a teologia da libertação é a maior heresia de todos os tempos, eles não estão brincando. E a declaração que o Dom Zanoni fez, respeito, não foi agressiva, foi bem respeitosa até, mas o que sobrou para o Pedro foram críticas que ele tem feito ao Papa. E eu faço essas mesmas críticas, todas elas, e assino embaixo. E tem uma que me machuca muito, foi quando o Papa disse, algo que eu aprecio muito, que Maria é a corredentora, e o Papa disse, isso é tonteria, isso é bobagem. Pelo amor, Papa, para que dizer uma coisa dessa? Né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando eu estive no seminário, eu tive muitos bons sacerdotes e tive uns porcaria que eram professores que só ensinavam coisa errada. Eu ouvi padre ensinando que a presença real de Jesus é conversa, que os milagres de Jesus era tudo invenção. Eu ouvi, mas eu tive bons e santos professores no seminário. E eu me lembro de ter ouvido uma vez um professor que disse assim, nós os católicos, vocês os católicos, o povo de Deus não pode ser uns tontos que são conduzidos conforme o vento sopra. Então você está numa comunidade e chega um padre diz isso. Ah, beleza. Passa 5 anos, vem um outro padre. Não é assim, é assim. Vocês querem ver lá em Taiwan, onde eu nasci, uma vez um padre na hora do sermão disse bem assim: todos esses dogmas de Nossa Senhora Imaculada Conceição Virgem antes e depois do parto, assunto, isso é tudo invenção da igreja. Rapaz, eu fui no jornal na segunda-feira, fez um texto contrapondo cada ponto que ele colocou e disse que o altar não é lugar de divagações teológicas. Ele logo abandonou o sacerdote. Um picareta que entrou na igreja, mais um entre tantos. Então, aí se vem um sacerdote que ensina a todos, como agora nós temos lá em Taiwan um grande santo sacerdote, que é o Padre Rafael, rigoroso na fé. Então eu vou para esse pensamento. Se aqui na minha diocese vem um bispo que é da teologia da libertação, que ensina tudo, que tira as imagens da igreja, que ensina toda essa luta social de classe e tal, eu vou seguir. Daí passa 10 anos, vem um bispo rigoroso, firme, aí eu mudo de novo. O próprio Papa, o Papa não é Papa de si mesmo, ele é da igreja de 2000 anos, ele não pode ensinar diferente do que é a revelação oficial da igreja, não pode a tradição. Esse Fiducia Supplicans, ele tem causado um monte de sabores, tanto que o professor chamou de porcaria. Eu não ouso dizer isso, mas... Então assim, não é porque um Papa... Agora o Papa Francisco sai e vem um outro e todo mundo vai abandonar o que ele ensinou. Não, tem que ter discernimento. Os padres também têm que ter discernimento. Não é questão finita o ensino de um Papa, não. E eu sempre pensava que era um Papa sob questões de moral e fé, não comete erros. O que aconteceu sobre Fiducia Supplicans? Para os bispos da África não aceitar? O que é isso? Tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, tem. Só que é difícil falar. Pedro Regis, como dizem, ele é bocudo e turrão, e ele fala mesmo. Então foi o que o bispo dele deu uma correção nele. E ele sempre foi o mesmo, não mudou nada, sempre falou as mesmas coisas. Ele não critica o Papa, ele critica as falas e alguns ensinamentos que o Papa Francisco, por exemplo, tantas coisas que ele já falou, né, que a gente toma um pouco de susto, né? Então, mas daí quando o Dom Zanoni vai para o lado da teologia da libertação, falando de igreja em saída, de igreja, como é que, né? Pedro fala tanto do amor pela igreja católica,
mas não por essa igreja sinodal. Que é isso? Na Igreja Católica não existe democracia, existe um Papa que é o sucessor de Pedro. Então tem umas coisas ali que eu não compreendo e prefiro não falar, mas o Pedro fala por todos aqueles que o acompanham. E os ensinamentos que o Pedro faz, alguns eu não concordo mesmo. Por exemplo, eu sou fã do Padre Pio. Para mim, Pedro Regis, eu acredito piamente que o São Padre Pio foi até nas alturas e impedir que os aviões americanos jogassem bombas sobre Pietrelcina. Eu acredito piamente. O Padre Pio, ele fez uma menina que nasceu cega enxergar sem a pupila dos olhos, está enxergando até morrer agora há poucos anos atrás. Então, os milagres deles eram portentosos. E eu acho desnecessário você entrar nesse meandro de dizer isso, dizer aquilo. Embora eu concorde com quase tudo que tu fala. Inclusive, quando eu estava no seminário, a gente aprendeu que tem tanta cruz de Jesus na Europa, em cada igreja, um pedaço que daria para construir a Arca da Aliança. Por quê? Tudo mentira. Alguma coisa assim tem de real, mas a grande maioria, naquela época se precisava desses sinais exteriores para fazer peregrinação. E onde tem peregrinação tem dinheiro. A gente sabe que isso existiu na nossa igreja e ainda existe. Para terminar, eu estou falando sobre o Pedro Regis e dou o meu crédito total ao ensinamento que ele tem feito, salvo algumas coisas que eu, se ele me ouvisse, se eu tivesse a liberdade de dizer para ele, eu não falaria, eu pedi para ele não falar. Mas o Pedro Regis é uma pessoa sarada, curada espiritualmente e humanamente falando. Eu não sei como as pessoas são tão cegas. O Pedro Regis é uma pessoa das mais transparentes e lúcidas que eu conheço na minha vida. E quando tudo isso passar, e sempre foi assim na Igreja Católica, eu me admiro a ingenuidade dos seus detratores. Vocês acham que agora estão comemorando porque o Dom Zanoni deu uma durinha no Pedro Regis? É o fim, acabou. Vocês são ingênuos, isso é que vocês são. Porque o que vai acontecer? Pedro Regis e a sua missão, ela vai dar continuidade. E aqui eu faço uma nova crítica ao professor que fez a avaliação do texto do bispo de Pedro Regis, Dom Zanoni. O professor Rafael, ele foi muito infeliz ontem quando disse que no começo Pedro Regis deve ter tido a aparição de verdade de Nossa Senhora, depois não é mais, é coisa da cabeça dele. Ele não fala assim, mas sugere. Professor imaginar que o Pedro Regis teve 2.000, 3.000 aparições de Nossa Senhora e de repente, para ficar na crista da onda, ele ficar inventando isso. Então você deveria ter dito que nunca acreditou nas mensagens de Nossa Senhora para o Pedro. Porque imaginar Pedro com o caráter, olha o caráter do Pedro. Estude um pouquinho a característica pessoal dele. No seminário, quando eu fiz filosofia, tinha o mesmo nível de psicologia. Então a gente consegue mais ou menos discernir quem é mentiroso. Por isso que eu acompanhei tantos confidentes e vida de santos, para compreender um pouco a mística da pessoa humana que é confidente de Nossa Senhora. E você dizer, professor, que possivelmente ele tenha tido as mensagens celestes todas verdadeiras no começo e depois ele caiu na mentira. Por favor, aonde é que você está com a cabeça? Eu sei, é mais fácil pegar e dizer isso e ficar bem na foto com a Igreja do Brasil, da Teologia da Libertação, que abomina o Pedro Regis, porque ele fala e fala mesmo. E todas as mensagens celestes, Nossa Senhora sempre foi muito verdadeira. Olhem na Salete o que Nossa Senhora disse, a chamada de atenção.
Então, para terminar, eu quero dizer que o Pedro Regis, olha aqui, ó, era um garotão ainda, e eu também, goza da minha afeição, da minha admiração, e eu acredito, e estou colocando publicamente o meu nome, eu acredito, eu não fiz para nenhuma mensagem celeste uma declaração dessa forma, eu sempre fui muito cuidadoso, muito prudente, lá com aquele do milagre eucarístico eu tive, mas de uma forma mais silenciosa, até que a verdade toda apareceu e a mentira apareceu e daí a destruição foi completa. Se tem uma coisa que o Pedro Regis não é mentiroso. O Pedro Regis não é mentiroso. Vocês podem acusar ele de 1001 defeitos, turrão, grosseiro, brabo, mas mentiroso ele não é. Ele é de uma pessoa de uma sensibilidade, de um coração humano que se coloca no lugar das pessoas, vibrante pelas coisas de Deus e da Igreja Católica, que nunca mudou 1 milímetro em 2000 anos e não vai mudar. Todos aqueles que durante esses 2000 anos que tentaram introduzir novidades, ensinamentos diferentes, uma aceitação que ela não passa pela caridade e pelo amor, tudo tende a desaparecer. O céu, meu amigo, não é para todo mundo. Todos são convidados, mas lá só entra pela porta estreita quem aceita o Filho de Deus como Salvador. O inferno é democrático, lá vai gente de tudo quanto é estirpe, tudo quanto é fé, tudo quanto é pensamento, tudo quanto é filosofia. Mas no céu, meu amigo, o céu é para quem acredita em Jesus. E essa história de dizer todos, Papa, todos, sem passar pela conversão, sem passar pela confissão, Papa, todos, de jeito nenhum. E essa sua fala sobre o inferno, que queria crer que ele estivesse vazio, imagina quantos pais tentam fazer de tudo para os filhos se converterem com receio, com medo que eles vão parar no inferno. E esses jovens escutam um papa dizendo que quer querer que no inferno não haja ninguém condenado. Olha o mal que isso pode causar na vida de quem está lutando para se salvar. Então, Papa Francisco, eu rezo todos os dias pelo Senhor, mas eu não te entendo. Pedro Regis, força e coragem, estamos juntos. Gostaria de ficar falando mais 2 horas de tantas coisas que eu poderia falar, das caminhadas da vida mas só quero te dizer força e coragem, não desanima, índio velho, que as coisas de Deus prevalecem. Se for coisa da tua cabeça, já teria desaparecido. E quando lá na minha casa Nossa Senhora apareceu para ti, você não cobrou nada da gente, de fazer divulgação de livros e contar. Para você foi mais uma aparição da mãe que veio lhe cuidar e orientar. E você tem feito isso lá na Itália, tem feito em Portugal com a mesma personalidade, o mesmo trato, como foi lá na minha casa aquela aparição tão simples de Nossa Senhora, tão humilde dentro de uma casa depois de comermos sopa. Né? Então assim, eu vou rezar uma Ave Maria, pedir que essa Ave Maria cubra o Pedro Regis e a sua família. E eu quero dizer aqui uma coisa, todos os dias que eu vou na missa, ou todas as vezes que eu vou na missa, na hora do ofertório eu trago o Pedro Regis e a família, e na hora que eu comungo eu falo de Jesus, para Jesus do Pedro Regis. E se, como eu disse antes, se isso for coisa da cabeça dele, já deveria ter parado muito tempo. Que ninguém aguenta tanto
tempo, na mesma direção, na mesma sintonia. Uma pessoa que é louca, desequilibrada, mentirosa, ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela pira, ela cai fora, porque isso ou é de Deus ou é do diabo. Ninguém fala em nome de Nossa Senhora em nome próprio muito tempo. Ou é por vontade divina ou pela própria mão de Satanás. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.